Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma manhã para levar a palavra. Agradecer ao Luca que está filmando a gente. E a Samara vai ler em 2 Timóteo 1, 9 e 10. Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos deu, foi dada em Cristo Jesus. Antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Amém. Esta é a palavra de Deus que nós vamos meditar por alguns minutinhos aqui. E eu quero que você preste atenção conosco. A Samara leu aqui, e neste versículo de 2 Timóteo fala sobre a aparição de Jesus Cristo, a graça manifestada antes dos tempos eternos. Depois, o versículo 10 vai falar que ele destruiu a morte e trouxe também a imortalidade, a vida. E eu queria que você pensasse sobre isso. Deus, ele tinha um propósito eterno e ele tinha no coração fazer o ser humano. Então ele criou todas as coisas para o ser humano desfrutar. Mas o pecado entrou no mundo e assim teve mudanças no trajeto. Para isso, ele enviou o seu Filho Jesus para que trouxesse a nós um direito de salvação. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a Bíblia está falando sobre uma vida eterna. O propósito de Deus não está somente nos nossos dias. O propósito de Deus se estende por toda a eternidade. E qual é a nossa confirmação? Está em 2 Timóteo 1,10, que fala que Jesus, ele destruiu a morte, mas as pessoas continuam morrendo. Você poderia me indagar esta manhã? Eu quero dizer para você que as pessoas estão morrendo, só que a morte é uma transição para a eternidade. Jesus disse que a vida não iria acabar mais. Então, o homem nasce, ele vive e ele morre. Mas após essa morte tem uma continuidade que é a eternidade. E Jesus deixou claro em Mateus que existem dois caminhos: o caminho da perdição e o caminho da salvação. E qual é o que você acredita até aqui? Se você acreditar que a vida não é apenas 10, 20, 30 anos, imagine, Jesus veio a esta terra, viveu 33 anos, aí ele morreu naquela cruz e acabou tudo. Valeu a pena viver por esses 33 anos apenas? Mas o que Jesus estava mostrando, quando ele ressuscitou ao terceiro dia, é que existe vida após a morte. Se existe vida após a morte, ali o versículo está dizendo, ele não só destruiu a morte, como trouxe a imortalidade, segundo o Evangelho de Cristo Jesus. O que eu estou te convidando esta manhã, meu caro ouvinte, é que você dê atenção, não somente à vida terrena, mas à vida espiritual. Ali em 2 Coríntios a Bíblia vai nos dizer que existe um corpo físico, material, mas que também existe um corpo celestial, espiritual. E eu te convido a pensar sobre isso. Será que a vida se resume a apenas esses 10, 20, 30 anos que você está passando por aqui? A esses 80 anos que você está passando por aqui? Ou existe algo após a morte? O Evangelho, a Bíblia, ela prega o criacionismo. Se você tem as suas teorias sobre a evolução, eu te convido a estudar sobre a criação. E se você entender a criação, você vai concordar com a Bíblia, que existe uma vida após a morte. E esta é a vida eterna que Jesus nos convida a viver. O desejo do meu coração esta manhã
é que você não pense apenas na vida terrena, mas que você comece a pensar se existe uma vida espiritual, uma vida após a morte. Isto é o que a Bíblia nos trouxe através de Jesus Cristo. E este é o convite do nosso coração. Não viva somente pela terra, viva também pela eternidade. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.